Bom, o que é o orçamento proativo e o reativo? Dentro de um planejamento financeiro 360 graus, a gente pode falar que o planejador financeiro ele aborda a parte do planejamento de investimentos, planejamento de dívidas, planejamento dos objetivos e também o planejamento do orçamento. Olá, planejador, tudo bem? Meu nome é Leonardo Gomes, eu sou sócio do Vista e hoje vou trazer um conteúdo para você sobre o orçamento proativo e o orçamento reativo da vida financeira do seu cliente. Esse conteúdo é um conteúdo que chega muito para a gente sobre a melhor forma de você fazer uma gestão de orçamento. Mas antes da gente aprofundar, queria que você compartilhasse esse conteúdo com as pessoas que possam se interessar, seguir o nosso canal, muito importante para a gente continuar crescendo e trazendo mais conteúdo de qualidade. Bom, o que é o orçamento proativo e o reativo? Dentro de um planejamento financeiro 360 graus, a gente pode falar que o planejador financeiro ele aborda a parte do planejamento de investimentos, planejamento de dívidas, planejamento dos objetivos e também o planejamento do orçamento. Quando a gente fala de orçamento, muitas vezes a gente lembra de uma planilha de Excel, a gente lembra de algo muito chato e para muitos planejadores financeiros é algo que eles não fazem por simplesmente acreditarem que os clientes não fazem os lançamentos no dia a dia. O que eu posso trazer para vocês aqui é que a forma como você faz a gestão do seu orçamento, ela diz muito menos sobre os números ou a gestão em si e dizem muito mais sobre o comportamento, a parte emocional que o seu cliente tem com o dinheiro dele. Eu vou explicar. Quando a gente fala de orçamento reativo, é o que a maioria das pessoas acabam fazendo e não é uma forma errada. Mas, muitas vezes, se o seu cliente não está tendo os resultados que ele quer com a vida financeira dele, mesmo que ele tenha tudo sob controle, ele vai precisar mudar do orçamento reativo para o proativo. Então, eu vou dar um exemplo. Um cliente chega para você e fala: poxa, planejador, eu estou aqui colocando todos os meus gastos e minhas receitas há 10 anos na planilha de Excel ou num aplicativo qualquer e não sobra dinheiro, então do que adianta eu fazer uma gestão de orçamento? E aí o planejador financeiro vai e concorda com ele, fala: poxa, o que eu faço com esse cliente já que ele tem tudo planilhado, mesmo assim não consegue guardar dinheiro? E aí é quando eu entro e falo: não é uma estratégia técnica ou financeira que você tem que traçar com o seu cliente. Você precisa traçar uma meta, uma estratégia comportamental junto com o seu cliente que vai envolver ele sair do automático e ter que tomar mais as rédeas das decisões do dia a dia dele. Então, para poder explicar um pouco melhor, o que é o reativo? O cliente, ele está lá no seu dia a dia, gastando o seu dinheiro, agindo de forma automática, como a maioria das pessoas fazem, e ele vai no supermercado, ele vai no restaurante, ele gasta R$50, R$100, e muitas vezes ele faz isso no automático, que é o quê? Ele já está acostumado a fazer aquele gasto, e ele simplesmente está reagindo àquela rotina que ele tem no dia a dia dele. Mesmo que ele chegue no final do dia, coloque na planilha de Excel, coloque no aplicativo, ele simplesmente vai estar reagindo a algo que ele já fez. Quando que ele tomou a decisão de gastar aquele dinheiro? Foi lá atrás, foi durante o dia, foi ali na hora do almoço, à tarde. Então, na hora que ele vai tomar a decisão, é a hora que ele precisa parar para pensar sobre a decisão financeira que ele está fazendo. Depois que ele já tomou a decisão, ele vai estar só reagindo àquela decisão que ele tomou. Então, se ele já comprou uma passagem, depois ele coloca na planilha e vê: poxa, eu gastei demais com essa viagem, ele está reagindo à vida financeira dele. Se chegar no final do mês e ele falar: poxa, eu gastei R$2.000, R$3.000 com o restaurante, caramba, gastei muito. Ele já tomou aquela decisão. Então, muitos planejadores têm dificuldade, por quê? Porque também por ter essa visão reativa, fazem com que os seus clientes também tenham uma relação reativa com os seus gastos. Então, a minha proposta aqui é que você, planejador, ensine o seu cliente e que você também comece a enxergar o seu orçamento como proativo. O que significa isso? Quando que você precisa ser proativo com o seu orçamento? Se você tem um cliente que está lá ganhando bem, mas gastando praticamente tudo, não sobrando dinheiro, mesmo que ele seja super controlado, mas ele está reagindo, como eu mencionei, ele precisa fazer o quê? Ele não precisa mudar somente a parte de gestão técnica da vida financeira dele, da planilha, do aplicativo. Ele precisa mudar o comportamento que ele tem com o dinheiro dele, no dia a dia, ao tomar decisões financeiras, ao ir ao supermercado, ao ir ao restaurante. Ou seja, o seu cliente precisa, de forma proativa, entender quanto que eu posso gastar com restaurante, com roupa, com viagens, supermercado. E junto com você, planejador, traçar metas que sejam realistas e que sejam importantes para o cliente, para que isso faça com que o ajude a ter, aí sim, uma vida financeira mais próspera, fazer com que sobre o dinheiro. E a proatividade não é a parte técnica, é a parte comportamental. É ali, na hora que você vai fazer um gasto, na hora que você vai tomar uma decisão sobre a sua vida financeira, para que você possa parar para pensar e falar: poxa, será que eu tenho orçamento suficiente para gastar com roupa, com essa conta de supermercado, de restaurante ou de viagem que eu estou fazendo agora? Então, para isso, ter um aplicativo como o Vista é muito importante, porque no Vista, o planejador e o seu cliente conseguem traçar metas
de quanto ele pode gastar naquele mês com certas categorias. Então, digamos que você, planejador, traçou com o seu cliente que ele vai poder gastar R$2.000 com o restaurante ali ao longo do mês. E aí o seu cliente, quando vai fazer um gasto com o restaurante, ele vai olhar no aplicativo e falar: quanto eu ainda tenho para gastar? Será que o que eu estou gastando está de acordo com o meu plano mensal? Ou se eu gastar com isso, vai fazer com que eu saia ou extrapole aquela categoria? Isso é fazer com que proativamente o seu cliente tome a decisão. Então você vai estar ensinando o seu cliente a mudar de comportamento. E convenhamos, se você quer que uma pessoa que ganha bem, mas que gasta muito, não sobra dinheiro, ou uma pessoa que tem planilhas há anos, que nunca viu benefício naquilo, ela não vai ter que mudar somente a gestão financeira, ela vai ter que mudar o comportamento no dia a dia, da tomada de decisão. Então, planejador, faça com que o seu cliente reflita sobre as decisões que ele está tomando naquele momento. Principalmente no início do trabalho, peça para o seu cliente refletir a cada gasto que ele faz. Depois que ele conseguir fazer com que isso se torne um hábito, vai ser automático, ele vai automatizar uma forma saudável de gastar o dinheiro dele. Mas no início, ele vai ter que proativamente olhar para a vida financeira dele e olhar se aquela decisão que ele está tomando de fato condiz com o orçamento que ele pode gastar. E aí, com isso, planejador, você vai ganhar muito valor no seu trabalho. O seu cliente vai olhar para você e falar: poxa, foi meu planejador financeiro que me deu essa mudança de mentalidade. Você não vai ensinar ele a só usar um aplicativo mais novo e mais moderno, mas vai ajudar ele a mudar de comportamento e ter uma vida financeira mais saudável. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, compartilhem com seus amigos e até o próximo.